eu faço, né? Depois de uma palavra dessa. Ai, Jesus. Amados, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Sinto muito feliz, muito honrado. E esse encontro da gente aqui está sendo muito especial para nós. E eu espero de verdade que Jesus possa falar com a gente hoje, né? Que Ele possa ministrar tudo que Ele quer ministrar e aquilo que está no seu coração. Eu só espero não atrapalhar Jesus, é isso que eu espero. Eu espero não atrapalhar nada que Deus quer fazer. E eu espero que você também esteja cooperando aí, orando por tudo, porque tanto eu quanto você somos reféns da presença de Deus e do Espírito Santo. Nós todos precisamos, né? Eu quero apresentar a minha esposa, minha filha, a Pauline e o Rodrigo. A Pauline e o Rodrigo são nossos parceiros, nossos irmãos. É uma família muito querida nossa. A Cecília é minha esposa, a Nádia é minha filha. Meu genro está dando aula agora, não pôde vir. A Pauline e o Rodrigo, como já disse, são nossos amados parceiros da gente, parceiros de aliança, de caminhada, de coração e etc, e etc. Pode sentar, obrigado. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 15, por favor. Uma das coisas que me impressiona, que mexe com o meu coração na palavra de Deus, são os encontros que Jesus tem com as pessoas. Cada vez que Jesus se encontra com alguém, Ele está revelando alguma coisa muito especial dele mesmo, do Pai, e alguma coisa muito especial nas relações entre nós e Jesus, entre Jesus e o pecador, entre Jesus e as pessoas, entre Jesus e a humanidade. Todas as vezes que ele se encontra com as pessoas no Novo Testamento, nas andanças, nos encontros, nas caminhadas de Jesus, tudo tem um propósito, tudo é muito especial. A gente pode pensar e lembrar de alguns encontros maravilhosos. Vou começar pelo maior deles, que é a própria encarnação do Deus Filho Jesus, que resolveu vir para cá, se fazer homem igual a gente, e se encontrar conosco na nossa humanidade, até o grau mais profundo que se poderia pensar, ou ninguém poderia pensar em alguma coisa, só algo da mente de Deus para bolar, para planejar, para traçar um plano tão tremendo para nos alcançar e para nos resgatar. Um encontro que Deus teve com a gente de maneira pessoal na encarnação de Jesus. Mas quando Jesus anda por aqui, eu posso lembrar de alguns encontros de Nicodemos, por exemplo, o encontro às escuras de João capítulo 3, muito interessante. Alguém busca Jesus e não quer que ninguém saiba que ele está buscando a Jesus. Ele busca às escondidas e Jesus atende ele. Jesus dá atenção para ele. Não tem problema que ele está com vergonha de Jesus. Jesus não teve vergonha de Nicodemos e atendeu esse homem. Posso pensar de outros encontros, por exemplo, Jesus se encontrando com os dois cegos na caminhada em Mateus 9. Ele se encontra com os dois cegos e os dois cegos percebendo. Engraçado, o texto diz sempre de dois, né? Em capítulo 20 de Mateus também fala de dois cegos, estão sempre em dois. É um cego guiando outro cego. É sempre assim. Aí, os dois cegos de Mateus 9 sabem que Jesus está na redondeza e começam a gritar: Filho de Davi, salva-nos, tem compaixão de nós. Engraçado que no capítulo 20 de Mateus, Jesus está andando por uma outra região e encontra dois cegos de novo. E esses gritam a mesma coisa para Jesus: Filho de Davi,
tem compaixão de nós. Curiosamente, tem um cego que a gente conhece como cego de Jericó. Esse estava sozinho, estava sentado na sua capa e percebeu a presença de Jesus. E naquele momento que ele ouve, ele era cego, não era surdo, né? E ele ouve que Jesus está passando e ele salta da sua capa, deixa a sua capa para trás e grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É engraçado como os cegos sabem que Jesus é o filho de Davi. E a gente podia mencionar vários encontros de Jesus pelas andanças que ele fez pela terra e até hoje, e conosco também. Mas tem um encontro de Jesus com uma mulher que honestamente mexe com as estruturas da minha vida, mexe com a minha alma, mexe com os meus conceitos de Deus e da maneira com que Ele se relaciona com a gente. E está lá em Mateus capítulo 15, que eu pedi para você abrir. É um encontro de Jesus com uma mulher que nem morava na região de Israel. Morava numa região que Mateus fez questão de dizer que era cananeia. Ninguém usava mais essa expressão. Os outros evangelistas não usam essa expressão. Só Mateus resolveu usar essa expressão. Ele se encontra com essa mulher cananeia, lá pela região de Tiro e Sidom, que não pertenciam a Israel. E a gente percebe esse encontro que está registrado nos versos de 21 a 28 de Mateus 15, que eu quero convidar você a ler junto comigo. Presta atenção à leitura que vou fazer. Ora, partindo Jesus dali é da região do Mar da Galileia. Ele está lá no norte de Israel, perto do Mar da Galileia, um lugar que ele ficava muitas vezes, e ministrou muitas vezes. Os seus discípulos, a maioria deles foi ali mesmo que ele convidou a andar com ele. E ele saiu da Galileia e foi para a região de Tiro e Sidom. Retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela, e adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ao que ela lhe disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Ok? Vamos orar um pouquinho mais. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor quis se encontrar com a gente. O Senhor se moveu desde a eternidade para nos ter de volta. E fez coisas tão especiais, como este encontro de Jesus com a mulher cananeia. Mas também fez coisas tão especiais 2000 anos depois, se encontrando com a gente. O Senhor se mostrou para nós, revelou o seu amor em Jesus, e nós entendemos do teu amor e respondemos a esse teu convite, a esse encontro, que o Senhor jamais queria se separar. Oh, Pai, obrigado por teu coração estar inclinado a nós.
muito obrigado. Bendito seja o teu nome. Pai, por favor, dá-nos entendimento um pouco mais neste texto e ministra ao nosso coração. Na tua dependência estamos e nessa esperança que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Esse encontro é feito por alguns momentos. Eu queria observar com você esses momentos de Jesus com essa mulher cananeia. Bom, em primeiro lugar, o primeiro momento que a gente observa, que a gente foca aqui, é que Jesus chega na região de Tiro e Sidom, e de alguma maneira, a primeira coisa que acontece quando ele está lá naquela região é essa mulher aparecer. De alguma forma, ela soube que Jesus estava lá, e ela se aproxima. Não sabemos exatamente a distância, porque lá num outro momento, ela se aproxima mais ainda de Jesus. Mas a uma certa distância, não sabemos calcular, nem é muito importante estabelecer a medida, mas o fato é que ela estava à distância de um grito, e Jesus poderia ouvi-la, e os seus discípulos poderiam ouvi-la também. E naquela circunstância toda, nesse primeiro momento, ela grita em alto e bom som para Jesus ouvir, conforme o texto que está aqui, né? Senhor, muito lindo isso, Senhor, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um silêncio se ouviu, porque Jesus não respondeu nada. Ela gritou sozinha. E pelo que parece, da maneira com que os discípulos se portaram no momento seguinte, talvez não tenha feito isso uma só vez, ela tenha gritado muitas vezes e vinha incomodando os discípulos de Jesus. Mas pouco provável que estes gritos estivessem incomodando Jesus. Porque Jesus não se incomoda com os nossos gritos de socorro. Ele vai ouvir. Ele pode até demorar para responder. Mas ele vai ouvir. Ele vai guardar um momento. Porque enquanto ele espera, o Espírito Santo está trabalhando e construindo coisas em nosso coração. Os momentos de espera são preciosos diante de Deus. Foram 80 anos que Deus esperou para Abraão chegar no ponto, entre a promessa do filho e o nascimento, 40 anos. E entre o nascimento de Isaac e o Moriá com a oferta de sacrifício, foram mais 40 anos. Deus esperou 80 anos para pedir de Abraão a grande prova de fé. E naquele momento, no Monte Moriá, ele profetiza: Jeová Jireh, o Senhor proveu, o Senhor proverá, o monte do Senhor, o Senhor proverá para si o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você sabia que Jesus morreu no Monte Moriá? Você sabia que o Monte Moriá é o monte onde foi construído o templo do rei Salomão? Você sabia que o Monte de Sião faz parte daquele conjunto de montes ali que pertencem ao Monte Moriá? E você sabia que o Monte da Caveira nada mais é do que a ponta do Monte Sião, que foi cavada, tirado terra dali, foi feito um vale entre o Monte Sião e o Monte da Caveira? Existe um vale, mas é porque foi tirado terra. O Monte da Caveira pertencia ao Monte de Sião, que pertencia ao Monte Moriá, o mesmo lugar onde Deus pediu para sacrificar Isaac, e Deus não deixou Abraão sacrificar Isaac, porque Deus mesmo sacrificaria o seu filho naquele lugar. Deus não permitiu que Abraão praticasse a loucura de sacrificar seu próprio filho, porque Deus reservou para si a loucura de sacrificar o seu próprio filho, porque Deus é louco de amor. Sabe por que eu estou usando a palavra loucura? Porque Moriá significa loucura. No monte da loucura. Sim,
Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. A sabedoria de Deus é loucura para o homem natural. E você quer saber mais? A sabedoria de Deus é loucura para o crente carnal também. A espera é preciosa. Deus está construindo fé enquanto se espera. Deus está edificando um caráter mais critificado enquanto esperamos. E Ele fez essa mulher esperar. Quem disse que quando a gente grita por socorro diante de Deus, Deus é obrigado a nos responder imediatamente? Porque Deus é Deus. A gente tem que se adequar a Ele e não Ele a nós. A gente é que se alinha à sua vontade e não Ele à nossa. Nós é que nos alinhamos aos seus propósitos e não Ele às nossas vontades ou necessidades. O caminho é contrário. E essa mulher está esperando, nesse primeiro momento. Num segundo momento aqui, os discípulos parece que se aproximam de Jesus e conversam com Jesus. Percebam que não é a mulher cananeia que conversa com Jesus. Nesse momento são os discípulos. E os discípulos, nesse segundo momento aqui, nesse encontro, falam com Jesus assim: Mestre, atende logo essa mulher e manda ela embora, que ela está nos incomodando. E Jesus fala para os discípulos, não para ela: eu não vim senão aos filhos de Israel. Curioso. Mas há um propósito no coração de Jesus. Deixa eu pensar com você a respeito disso. Primeiro que Jesus está na região da Galileia. E ele resolve andar até Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não pertencem a Israel. Hoje, essas duas cidades, Tiro e Sidom, que fica a uma distância de uns 30 quilômetros entre uma e outra, ficava na região da Síria, ficava na região da Filistia. Os antigos filisteus moravam numa terra onde ficava Tiro e Sidom. Hoje é o Líbano. Tiro e Sidom pertence ao Líbano, se você abre o mapa hoje. E entre o mar da Galileia e Tiro e Sidom, talvez Jesus tivesse andado uns 90 quilômetros. E ele fez uma volta, passou por Tiro, subiu para Sidom, depois fez uma volta por aquela região, voltou pelo lado direito do mar da Galileia, deu a volta no mar da Galileia e subiu de novo para a região próximo de Cafarnaum. Jesus resolveu dar uma caminhadinha, uma passeadinha de 300 quilômetros mais ou menos. E saiu do território de Israel. Como assim? Jesus sai do território de Israel, vai para Tiro e Sidom, se encontra com uma cananeia e lá ele diz: eu vim para os de Israel apenas. Tem alguma coisa no coração de Jesus aqui. Jesus foi se encontrar com aquela mulher. Os discípulos não entenderam. Era uma coisa esquisita. Mas honestamente, Jesus faz muitas coisas esquisitas. E nós, os discípulos, às vezes não entendemos nada que ele está fazendo. É curioso que nesse momento, quando os discípulos querem acelerar Jesus, muitas vezes nós queremos acelerar a solução das coisas na vida das pessoas. E perdemos a oportunidade da espera. Ah, mas pastor, Paulo, você não me conhece, eu sou muito ansioso. Hã? E a ansiedade não é pecado? Será que não é isso que Jesus está querendo tratar? Ah, mas eu sou muito estressado, eu gosto das coisas tudo rápidas, sabe como é? Sim, eu sei como é. Será que não é isso que Jesus está querendo destruir? Nós é que entramos no time dele, não ele que entra no nosso.
Às vezes a gente quer dar soluções muito rápidas, mas algo está sendo construído enquanto se espera. Outras coisas também estão sendo destruídas enquanto se espera. Carnalidade, pecados, ansiedades, preocupações. Há muita coisa que Jesus tem que destruir na gente. E Ele usa os tempos de espera para isso, a maioria das vezes. É precioso esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. Tantos textos da Bíblia dizem isso, não é? Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. E tirou de um lamaçal, um charco de lodo, de lama, e me colocou sobre a rocha. Mas eu precisei esperar. Nesse segundo momento, o diálogo ali entre Jesus e os seus discípulos. Jesus não perde a viagem. Os discípulos estão enchendo as paciências e Jesus dá atenção para ensiná-los algumas coisas preciosas. Mas nesse momento, não dá para saber se a mulher ouviu o que Jesus disse aos discípulos, e nós encontramos então um terceiro momento desse encontro aqui. O terceiro momento é quando essa mulher se aproxima mais. Talvez no primeiro momento ela estava à distância de um grito, mas neste terceiro momento, nesse encontro, ela se lança aos pés de Jesus. E o texto diz, neste terceiro momento, é que ela adora ao Senhor Jesus e grita: socorre-me! Agora ela está aos pés de Jesus. Ela fez duas coisas preciosas. Ela adorou e clamou por socorro. Aí Jesus não aguenta. Ele vai atender. Atendeu? Não. Ele fez uma coisa interessante. Ele dificultou mais as coisas. Jesus não facilita algumas coisas, irmãos. Jesus dificulta às vezes. Mas por que Ele dificulta? Porque tem algo que Ele está produzindo, algo que Ele está construindo, destruindo, e algo que Ele está construindo em nós, enquanto nós esperamos por Ele. Na verdade é uma espera interessante, porque enquanto achamos que esperamos, Ele trabalha. Nós somos o alvo, não é o que queremos, nós somos a obra. Não é o que podemos fazer. Eu sou a obra de Deus. Você é a obra de Deus. O melhor que Deus pode fazer é produzir ou destruir coisas em nós. E nos assemelharmos com o fruto desse trabalho com Jesus mesmo. E nesse terceiro momento, então, essa mulher fez essas duas coisas. Então eu quero pensar com você algumas coisas. Nessas duas palavras, adoração e socorre-me. É curioso que a palavra adoração em grego, me permita me referir à palavra no grego, ela é proskuneo. A palavra proskuneo, que é adoração em grego, ela tem duas raízes. Uma, ou pros, que tem a ideia de a favor, que dentro da palavra e dentro do conteúdo semântico da palavra, traz a ideia de clamor, de grito, de pedido de socorro. Acontece que a outra raiz é a mesma raiz da palavra cão. Por isso que se diz que no Novo Testamento a palavra adoração é como que beijar. Porque a ideia da palavra, a etimologia da palavra diz o seguinte: é como o cão que lambe a mão do seu dono. Amados, eu não inventei isso, tá? Isso é literatura bíblica. Se você não concorda, eu não posso fazer nada, porque é o que é. Proskuneo. Aquele que lambe como cão. Proskuneo. Muito bem. Só que é lógico, não tem o menor sentido ofensivo nessa palavra.
é simplesmente a construção de uma palavra. São duas raízes comuns que trazem a ideia de prostração, que trazem a ideia de respeito, que trazem a ideia de fidelidade, que trazem a ideia de obediência. É assim, é essa a ideia da palavra. Aí outra coisa que ela diz é socorre-me. A palavra socorre-me pode ser escrita de várias formas em grego, mas há uma palavra em grego que você junta duas raízes. Uma é grito, a outra é tel. Deutel. A palavra socorre-me, A palavra socorre-me aqui é deutel. Não é somente um pedido de socorro. Não é somente um grito aflito. Mas é também uma declaração da divindade de Jesus. É o tipo de grito que se faz a Deus. Ela está fazendo isso para Jesus. Você lembra da primeira palavra que ela usa nesse encontro? É Senhor, que é Kyrios, que é a palavra usada para Deus, Senhor dos senhores, aquele que tem o poder da vida e da morte nas suas mãos. Assim é Jesus, o Senhor dos senhores, o Kyrios. E ela está dizendo, socorre-me. Nessa hora, esse terceiro encontro, parece que é uma disputa. Essa mulher está aos pés de Jesus gritando, e ele se volta para ela então, e não dá uma solução. Ele dificulta um pouco mais e diz, mas eu não vou tirar a comida que dou aos filhos e dar aos cães. Eu não posso fazer isso. E a palavra que Jesus usa, cães, tem a mesma raiz da palavra adoração. Parece que ela entende isso. Não há um grau de ofensa nessa declaração. Parece que há um pouco, sim. Na verdade, a gente não sabe medir isso direito, por causa da distância cultural que existe entre nós e a mulher cananeia. 2000 anos de diferença cultural. É muita coisa. A gente não sabe medir o grau de ofensa que havia nisso. O fato é que Jesus provocou e ela respondeu. Ela entrou na de Jesus. Dificulta e ela vai para cima. E quando ela foi para cima, diante da dificuldade que Jesus apresentou ainda um pouco mais, ela falou assim, mas os cachorrinhos, a mesma palavra que Jesus usou, e a mesma palavra cuja segunda raiz de adoração é, mas os cachorrinhos também comem da comida que cai da mesa dos seus senhores. Eu preciso falar da palavra cai para você. A palavra cai para você é uma palavra em grego que traz a ideia de sair do cavalo. Cair é como aquele que se lança do cavalo. Parece que ela entrou na brincadeira com Jesus. Brincadeira no melhor sentido, amém? Vocês estão entendendo? Ok? Ela entrou com a brincadeira, então ela usou uma palavra que a raiz da palavra também é um animal. Sim, mas o Senhor que desce do seu cavalo, é só o Senhor, os senhores que tinham cavalos. A maioria tinha jumento, jegue, até que Jesus andou num jumento. Não tem problema nenhum de ter um jumento. Mas cavalo era um animal caro. Só um grande senhor saía do seu cavalo. A palavra de Deus fala que Jesus vem num cavalo branco. É difícil acertar no alvo dos trocadilhos que eles estão fazendo, ok? Eu não vou exagerar na interpretação, porque seria um erro meu também. Eu não quero fazer isso. O fato é que cai da mesa do Senhor migalhas, e os cães se alimentam. Eu estou aqui diante do Senhor, aos seus pés, clamando por socorro. E Jesus, eu quero que o Senhor saiba que eu não vou sair daqui. Ela entrou no negócio, ela entrou na disputa. De alguma forma ela estava dizendo, Jesus, só pode dificultar mais uma vez, que eu vou para cima. E pode dificultar um pouco mais ainda, eu vou para cima. Porque o Senhor está construindo alguma coisa na minha vida, ok.
eu aceito, mas eu vou para cima, eu vou esperar até que o Senhor faça alguma coisa. Enquanto eu espero, se o Senhor quiser destruir preocupações em mim, ansiedades em mim, orgulho em mim, egoísmos em mim, egocentrismos em mim, ignorância em mim, carnalidade em mim, pecados de toda sorte em mim, se enquanto eu espero, o Senhor quiser revelar aquilo que precisa ser destruído em mim, tudo bem, eu vou para cima, para que o Senhor construa em mim fé, porque fé é dom, vem do alto. Aí nessa hora, que essa mulher fala para Jesus, como que numa disputa com Jesus, sabe o que acontece? Ela ganha, ela vence Jesus. Jesus se deixa perder a disputa. Nessa hora ele ficou impressionado. E ele disse assim: mulher, que fé é essa? Eu venho para Tiro e Sidom, encontro uma mulher cananeia, que dá um baile nos meus discípulos em termos de fé e de perseverança. Aí eu não aguento. Eu dificultei e você veio para cima. Mas eu vou me render a essa fé e eu vou te abençoar. Seja feito como queres. Você percebeu que essa mulher não estava pedindo nada para ela? A luta dela não era por uma bênção pessoal. Claro que sua filha era uma questão pessoal. Mas ela não estava pedindo nada para ela. Ela entrou numa disputa e numa luta com Jesus, por alguém. Seja como queres, mulher, que me impressionou e venceu. Seja curada, tua filha foi curada. Sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes, a gente anda pela vida e pelo relacionamento com Deus. Quantas vezes a gente acha que Deus não está ouvindo a gente, né? Quantas vezes a gente cai chorando na presença de Deus. E a gente pensa que Ele não nos dá ouvido, que Ele está longe, não está dando importância ao nosso sofrimento, ao nosso clamor. Aí a gente resolve conversar com alguém, e às vezes até os discípulos de Jesus tentam acelerar o processo de Deus em nós, não nos ajudam nada. Aí a gente resolve pedir para as pessoas mais maduras que nós, orar por nós, porque a gente acha, certamente Deus vai ouvir mais o pastor. Então eu vou pedir para o pastor pedir para mim, porque Deus não me dá atenção, mas dá atenção para o pastor. Não, isso não é verdade. Quantas vezes a gente clama por socorro, e ao invés de encontrarmos solução, as coisas dificultam mais ainda. Já aconteceu isso com você? Ou é só comigo que é assim? E a mulher cananeia? Acho que é só comigo e a mulher cananeia. E a irmã, quem sabe? Não sei. Não? Às vezes Jesus dificulta, irmãos. Sabe por quê? Porque a nossa fé é muito preciosa, ela precisa ser provada. Outra coisa, Jesus dificulta, como nós já dissemos, eu estou recapitulando, para destruir coisas em nós. O que é que precisa ser destruído em nós? Talvez você esteja num tempo assim, clamando, 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 pedindo socorro a Deus e parece que Deus não está te ouvindo. Deve ter algo muito importante na sua vida que precisa ser destruído. E coisas tremendamente importantes que Deus está edificando em você enquanto você espera. É bom esperar em Deus, mas honestamente, sabe o que Ele também está gerando em nós? Perseverança. Porque o reino de Deus
não é feito de frouxos. O reino de Deus não é feito de molengas. Para andar com Deus, tem que ter fibra. Para andar com Jesus, tem que abrir mão de muita coisa. E se for preciso esmagar você para ver o que sai, Deus vai fazer. Fez assim com Jesus, fez assim com José do Egito, fez assim com Moisés, que era muito melhor do que eu. Não fará comigo? Fez assim com Jesus, seu filho, ele não tinha pecado. Ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Deus está edificando coisas valiosas demais em nós, enquanto esperamos. Essa palavra, essa verdade de Deus vai de encontro à maioria das mensagens triunfalistas do nosso tempo. Você liga a televisão, você ouve mensagens que prometem atendimento online, imediato, delivery. É só falar que um anjo vem e traz a bênção na sua mão. Amados, a gente precisa dessas bênçãos, eu não sou contra isso. Mas tem vezes que a gente tem que esperar. E não há problema em Deus. Algo sempre está sendo feito. Confie. Confie que Deus trabalha, mesmo quando parece que não. Confie, porque Jesus estava, mesmo que esteja em silêncio. Ele pode estar do teu lado, te olhando. E olhando e sabendo o que é que Ele está fazendo, mas em silêncio. Mesmo que você não perceba, Ele está do teu lado. Porque Jesus caminhou 90 quilômetros para se encontrar com uma só mulher cananeia. Nem judia era. E Jesus desceu do céu para a terra para se encontrar comigo e com você. Jesus já fez isso. Ele valoriza o teu clamor, mas tem que ser do jeito dele, não do nosso. Uma boa pergunta de se fazer ao Espírito Santo, a gente vai até ajudar ele, papai, o que é que o Senhor está destruindo em mim ou edificando em mim, enquanto eu estou te esperando? Uma boa pergunta de se fazer. Vamos orar? Baixa tua cabeça, vamos orar um pouquinho. Papai, esse encontro de Jesus com a mulher cananeia, honestamente, é bem parecido com muitos momentos em nossa vida. Mas a gente não quer desistir. O Senhor não desistiu de nós. Pedimos a tua força e a tua graça para não desistirmos. Dá-nos compreensão dos teus jeitos, das maneiras com que o Senhor trabalha em nós, dos jeitos que o Senhor destrói coisas em nós, relacionado ao nosso pecado, e dos jeitos que o Senhor edifica coisas em nós, coisas santas, o teu caráter em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a cooperarmos com o Senhor. Essa mulher nos ensina, Pai, a perseverarmos e nós queremos. Nós vamos gritar, vamos nos humilhar aos teus pés, mas a gente não quer sair dos teus pés.
A gente quer ficar agarrado ao Senhor Jesus até que a tua obra em nós se complete e até que o Senhor libere das tuas bênçãos sobre nós. Talvez nem seja exatamente como a gente está pensando, mas a gente quer que o Senhor libere as bênçãos que nós precisamos, segundo a tua sabedoria, a tua santidade, segundo os teus altos pensamentos. Pai, abençoa teu povo para entender melhor sobre clamor, sobre presença do Senhor, sobre espera, sobre obra, a tua obra em nós. Sabemos que o Senhor está trabalhando na vida de cada um, Senhor. Mesmo que alguns pensem que o Senhor os esqueceu, mesmo que alguns pensem que o Senhor está longe, mesmo que alguns pensem que o Senhor não os ama, dá um toque, Senhor, manifesta a tua presença para estes, faz eles saberem que o teu silêncio tem um propósito. O Senhor está trabalhando e o Senhor está perto. O Senhor está perto. O Senhor sempre ouve o clamor. Abençoa, Pai, a tua igreja, a todos nós, para entendermos e vivermos corretamente, segundo os valores que a tua palavra nos revela a respeito do Senhor e das relações que o Senhor tem conosco. Tua mão e de revelação seja sobre cada um aqui. Dá força, perseverança e fé. No nome de Jesus. Amém.